O ar da sala de audiências crepitava, denso de sussurros e olhares velados. Todos os olhos estavam fixos na mulher no banco das testemunhas. Uma visão num vestido de or feito por medida. Um vestido que Amélia reconheceu com um baque nauseante. Era dela, um presente de aniversário do seu marido, agora sentado ao lado da amante, Kimberly, que usava a peça roubada como uma rainha a reclamar o seu trono. O martelo caiu, a voz do juiz, um zumbido distante, enquanto o mundo de Amélia desmoronava. Mas, mesmo quando o julgamento final estava prestes a ser proferido, as pesadas portas de carvalho da sala de audiências abriram-se. Um homem ficou recortado na entrada, a sua presença impondo um silêncio imediato, sem fôlego. Era um fantasma do passado. Um passado que Amélia pensava estar enterrado há muito tempo, e as suas primeiras palavras iriam destruir tudo o que julgavam saber. O frio da sala de audiências não vinha apenas do ar-condicionado excessivo. Era o arrepio gelado a enrolar-se no estômago de Amélia. Ela sentava-se à mesa da acusação, o seu advogado, um homem atribulado chamado Sr. Peterson, remexia em papéis que pareciam encolher a cada movimento. Do outro lado do corredor, o seu marido, Richard Donovan, exalava uma confiança arrogante que fazia sua pele arrepiar. E ao lado dele, brilhando sob as luzes da sala de audiências, estava Kimberly Sinclair. Kimberly, o nome, por si só, era um sussurro venenoso na mente de Amélia. Hoje, Kimberly tinha se superado. Estava a usar o vestido. Não um vestido qualquer. Era um Christian Dior único, um azul safira profundo em seda que tinha sido presente de 35º aniversário de Amélia, oferecido por Richard. Ele dissera-lhe que ela era sua rainha, o seu tudo, enquanto prendia o delicado fecho de diamantes na sua nuca. Agora, aquele mesmo vestido abraçava as curvas de Kimberly, uma declaração flagrante e audaciosa de vitória. Ela está a usar o meu vestido, Sr. Peterson, sussurrou Amélia, a voz trêmula. Eu sei, Amélia. É uma jogada de poder, desprezível. Tenta ignorar, murmurou ele de volta, com os olhos fixos na juíza. Uma mulher de rosto severo chamada juíza Harrington. Ignorar. Como podia ela ignorar o espetáculo público da sua própria vida ser roubada e usada por outra mulher? O vestido era um símbolo de tudo o que perderá, o seu casamento, a sua casa, a sua dignidade. Richard e Kimberly estavam a lutar para deixá-la sem nada, alegando que ela tinha sido uma esposa frívola e perdulária que não contribuíra em nada para os bens conjugais. Era uma mentira, uma narrativa cuidadosamente construída para despojar da sua parte legítima. O advogado de Richard, um tubarão num fato feito à medida chamado Bartolomeu, estava a pintar um retrato vívido de Amélia como uma interesseira. Apresentou extratos de cartões de crédito, recibos de tratamentos caros e fotografias de férias, tudo distorcido para parecer gastos irresponsáveis em vez da vida partilhada de um casal abastado. Amélia dedicara 15 anos a Richard, apoiando as suas ambições, recebendo seus parceiros de negócios, e criando um lar que era inveja do seu círculo social. Tinha sido a esposa corporativa perfeita, um papel que desempenhara com graça e dedicação. Agora, estava a ser retratada como um parasita. O golpe final veio quando Bartolomeu chamou Kimberly ao banco das testemunhas. Ela passou pela mesa de Amélia com leveza, o som suave da seda safira acompanhando seu caminhar, um sorriso triunfante nos lábios. Sentou-se na cadeira das testemunhas, cruzando as pernas com uma lentidão deliberada que atraiu todos os olhares para o vestido. Senhora Sinclair, começou Bartolomeu, a voz pingando falsa simpatia. Pode contar ao tribunal sobre a sua relação com o Sr. Donovan? Richard e eu temos uma ligação profunda e amorosa, disse Kimberly. A voz uma melodia açucarada que fazia os dentes de Amélia rangerem. Ele era tão infeliz no casamento. Sentia-se preso, desvalorizado. Lançou um olhar pesaroso na direção de Amélia. Ele só queria estar com alguém que realmente o visse, que o amasse por quem ele é, não pelo seu dinheiro. Mentiras. Tudo mentiras. Amélia amara Richard com uma devoção feroz e inabalável muito antes de ele fazer o seu primeiro milhão. Tinham começado do nada. Dois jovens ambiciosos com sonhos tão grandes quanto o horizonte da cidade. Ela tinha sido seu pilar, a sua confidente, a sua maior incentivadora. E este vestido que está a usar, Senhora Sinclair, continuou Bartolomeu, num tom casual. É deslumbrante.
Presumo que seja um presente do Sr. Donovan. O sorriso de Kimberly alargou-se. Sim, o Richard tem um gosto impecável. Ele adora mimar-me. O coração de Amélia martelava contra as costelas. Sentia o sangue a desaparecer-lhe do rosto. A ousadia daquilo, a crueldade pura, era de tirar o fôlego. Olhou para Richard em silêncio, implorando-lhe que tivesse um pingo de decência, que acabasse com aquela farsa. Mas ele não lhe devolveu o olhar. Apenas fitava Kimberly com uma expressão de adoração que outrora fora reservada para ela. A juíza Harrington, que observara o desenrolar com uma expressão pétrea, interveio finalmente. Senhor advogado, a proveniência da roupa da testemunha é irrelevante para a divisão dos bens conjugais. Com todo o respeito, meritíssima, contrapôs Bartolomeu com suavidade. Isso demonstra a generosidade do meu cliente e a natureza da sua relação com a senhora Sancler. Demonstra que a ligação deles não é um caso passageiro, mas uma parceria comprometida, onde ele cuida das necessidades e desejos dela, tal como fez com a senhora Donovan durante o casamento. Ele é um provedor, um homem de posses que é mais do que capaz de gerir as suas finanças sem a interferência da sua futura ex-esposa. O argumento era fraco, uma tentativa patética de assassínio de caráter. Mas no ambiente emocionalmente carregado da sala de audiências, estava a surtir o efeito pretendido. Os sussurros aumentavam. Amélia sentia os olhares julgadores das pessoas na galeria. Estava a perder. Estava a perder tudo. O Sr. Peterson deu seu melhor no contra-interrogatório, mas Kimberly era uma atriz talentosa. Desempenhava o papel da amante dedicada e de coração partido com perfeição, deixando cair uma lágrima reluzente no momento exato. Quando ela saiu do banco, o caso de Amélia parecia sem esperança. A juíza Harrington olhou para o relógio na parede. Ouviremos os argumentos finais após um breve intervalo. Espero emitir a minha decisão antes do fim do dia. O intervalo foi uma tortura. Amélia ficou sozinha. O Sr. Peterson tinha ido falar com um colega. Richard e Kimberly estavam encolhidos juntos, a sussurrar e rir, lançando olhares ocasionais na direção dela com um desprezo sem disfarces. Amélia sentia uma solidão profunda, um desespero tão intenso que ameaçava engoli-la por completo. Não tinha ninguém. A sua família vivia no outro lado do país, e os seus amigos, os que partilhava com Richard, tinham todos escolhido o lado dele. As portas da sala de audiências rangeram ao abrir-se, mas Amélia não levantou os olhos. Devia ser apenas o oficial de justiça. Depois, uma sombra caiu sobre a sua mesa. Amélia! A voz era um fantasma de uma vida passada, uma voz que ela nunca esperara voltar a ouvir. Olhou para cima, o coração parando-lhe no peito. Diante dela estava Alexander Sterling, não um rapaz magro e idealista que conhecera na universidade, mas um homem que irradiava uma aura de poder e autoridade. Estava vestido com um fato por medida que provavelmente custava mais do que o carro dela. O cabelo escuro, impecavelmente penteado. Os olhos, da cor de um mar tempestuoso, fixos nela com uma intensidade que lhe cortou a respiração. Alexander, sussurrou ela, a voz rouca. O que estás aqui a fazer? Ele deu-lhe um pequeno e triste sorriso. Soube que estavas com problemas. Vim ajudar. Antes que Amélia conseguisse processar as palavras, a juíza Harrington voltou a entrar na sala de audiências e todos se levantaram. O ato final da sua humilhação pública estava prestes a começar. Vamos agora ouvir os argumentos finais, anunciou a juíza. Bartolomeu dirigiu-se ao centro da sala de audiências, a voz a ressoar com confiança enquanto resumia o seu caso, pintando Richard como a vítima e Amélia como a vilã. Depois, foi a vez do Sr. Peterson. Fez o melhor que pôde, a voz sincera e suplicante, mas as palavras pareciam vazias. Uma tentativa desesperada de salvar um navio a afundar-se. Quando o Sr. Peterson terminou, a juíza Harrington olhou para os documentos à sua frente, a expressão indecifrável. Tendo analisado as provas e ouvido os testemunhos, estou preparada para emitir a minha decisão. O coração de Amélia martelava-lhe nos ouvidos. Era isso. O fim da vida como a conhecia. No caso de Donovan contra Donovan, começou a juíza, a voz firme e definitiva. Considero que os bens conjugais, incluindo a residência principal, as propriedades de férias e a maioria da carteira de investimentos,
foram adquiridos unicamente através dos esforços do Sr. Richard Donovan. Por conseguinte, decido a favor do réu. Um suspiro coletivo percorreu a sala de audiências. Richard e Kimberly trocaram um olhar triunfante. Amélia sentiu o chão desaparecer sob os pés. Mas antes que a juíza pudesse continuar, Alexander Sterling, que até então estivera silenciosamente de pé no fundo da sala, avançou. Meritíssima, peço desculpa pela interrupção, disse ele, a voz calma mas imponente. Mas houve um grave mal-entendido. A juíza Harrington olhou-o por cima dos óculos, a expressão carregada de reprovação. E o senhor é? Chamo-me Alexander Sterling, disse ele, e sou o legítimo proprietário de tudo que o Sr. Donovan afirma ser seu. A sala de audiências explodiu em caos. O rosto de Richard ficou branco como cal. O maxilar de Kimberly caiu, e Amélia apenas conseguia fitar Alexander, a mente a girar em descrença. O fantasma bilionário do seu passado tinha acabado de voltar à sua vida, e estava prestes a mudar tudo. 15 anos antes, Amélia tinha estado nos degraus ensolarados de uma pequena capela coberta de era, com a mão na de Richard Donovan. Ele era um homem com fome nos olhos, uma ambição implacável que a fascinava e aterrorizava ao mesmo tempo. Tinham se conhecido num bar cheio de gente, um encontro por acaso que parecia destino. Ele era um corretor júnior com sonhos de conquistar Wall Street. E ela, uma aspirante a curadora de arte com uma paixão pela beleza e uma força silenciosa que ele achava cativante. Um dia, Amélia sussurrara a ele no terceiro encontro, enquanto olhavam a cidade cintilante de um bar no topo de um prédio. Tudo isto será nosso. Ela acreditara nele. Acreditara nele com todo o coração. Tinha deixado de lado as próprias ambições profissionais para o apoiar, canalizando toda a sua energia para construir uma vida em conjunto. Um lar que seria um refúgio do mundo implacável que ele estava determinado a conquistar. Os primeiros anos foram uma correria de longas horas e jantares de take-away comidos no chão do pequeno apartamento. Amélia tornou-se a sua conselheira, estratega e sistema de apoio inabalável. Revista-lhe os relatórios, ajudava-o a preparar apresentações e organizava jantares para os seus superiores, encantando-os com a sua inteligência e graça. E à medida que a carreira de Richard disparava, o mesmo acontecia com seu estilo de vida. O pequeno apartamento deu lugar a uma penthouse imponente com vista para o Central Park. Os jantares de take-away foram substituídos por reservas nos restaurantes mais exclusivos da cidade. A vida deles tornou-se uma gaiola dourada, uma prisão bela feita de obrigações sociais e eventos corporativos. Amélia desempenhava o seu papel na perfeição. Era o retrato da esposa elegante e solidária. Geria as casas, organizava o calendário social e curava uma coleção de arte invejada por todos. Mas algures no caminho. Perderá-se. A curadora de arte vibrante e apaixonada foi engolida pela senhora Donovan, polida e perfeita. As fissuras no casamento começaram a surgir devagar, fendas finas que Amélia tentava ignorar. Richard tornava-se cada vez mais distante, mais obcecado com o trabalho. As noites no escritório tornaram-se mais frequentes, as viagens de negócios mais longas. A intimidade fácil que partilhavam foi substituída por uma formalidade cortês. Amélia tentou falar com ele, tentar colmatar o abismo crescente entre ambos, mas ele descartava sempre as suas preocupações com um gesto da mão. Não te preocupes, querida. Está tudo bem. Só estou com muito estresse no trabalho. Ela queria acreditar. Apegava-se à memória do jovem ambicioso com os olhos famintos, o homem que lhe prometera o mundo. Mas, no fundo, sabia que algo estava errado. A primeira vez que viu o nome Kimberly Sinclair foi num extrato de cartão de crédito. Uma despesa com um conjunto de lingerie absurdamente caro, de uma boutique que Amélia nunca ouvirá falar. Quando confrontou Richard, ele teve uma explicação pronta. É um presente para minha nova assistente, disse ele, a voz suave como seda. Um agradecimento por todo o esforço. Sabes como é, Amélia. É preciso manter a equipa motivada. Ela deixou passar, um nó de desconforto a apertar-lhe o estômago. Mas o nome continuava a aparecer. Uma reserva de hotel numa cidade onde Richard não tinha negócios. Uma reserva de restaurante para dois numa noite em que devia estar a trabalhar até tarde. A prova final e irrefutável chegou em forma de um e-mail anônimo.
Continha um único anexo. Uma foto de Richard e Kimberly, de braços dados, a beijarem-se numa praia ensolarada. A data da foto era de uma semana antes. Uma semana em que Richard supostamente estava numa conferência de negócios em Tóquio. A traição foi um golpe físico, tirando-lhe o ar dos pulmões. A vida que tão cuidadosamente construíra, a gaiola dourada onde habitara de livre vontade, era uma mentira. O confronto foi explosivo. Pela primeira vez no casamento, Richard deixou cair a fachada encantadora. Estava frio, impiedoso e completamente sem remorsos. O que esperavas, Amélia? Troçou ele, a voz a pingar desprezo. A sério achaste que eu ia contentar-me com um casamento sem paixão, estéril, para sempre? A Kimberly dá-me o que tu não consegues. Ela é excitante. Está viva. As palavras eram punhais, cada uma a perfurar-lhe o coração. Ela tinha lhe dado tudo, e ele devolvera-lhe com desprezo. O processo de divórcio foi brutal, esmagador. Richard, com a sua poderosa equipa de advogados, estava determinado a deixá-la sem nada. Congelou as contas conjuntas, cancelou os cartões dela e pediu ao tribunal que a expulsasse de casa. Pintou-a como uma mulher mentalmente instável e emocionalmente desequilibrada, usando a dor e o luto dela contra ela própria. Deturpou cada palavra, cada ação, para encaixar na sua narrativa. Era um mestre manipulador, e Amélia, no seu estado destroçado, não era rival para ele. No dia da audiência, Amélia sentia uma resignação entorpecida. Lutara com todas as forças, mas sabia que ia perder. Richard tinha todo o poder, todos os recursos. Já tinha vencido. E então Kimberly entrou na sala de audiências a usar o vestido dela. A última e cruel reviravolta da faca. Foi um movimento calculado, desenhado para humilhar, para quebrá-la por completo, e quase resultou. Enquanto se sentava na sala a ouvir a juíza começar a ler o veredito, uma parte dela já tinha desistido. Fechará os olhos, pronta para o golpe final. Mas então as portas da sala de audiências abriram-se, e Alexander Sterling entrou. Alexander, o seu Alex, o rapaz que amara com toda a paixão feroz e desenfreada da juventude. Tinham sido inseparáveis na universidade, dois idealistas sonhadores que acreditavam poder mudar o mundo. Tinham planeado um futuro juntos, uma vida cheia de arte, amor e aventura. Mas a vida intrometera-se. Uma tragédia familiar obrigara Alexander a abandonar os estudos e mudar-se para o outro lado do mundo. Tinham prometido manter o contato, mas as cartas tornaram-se menos frequentes, as chamadas mais curtas. Eventualmente, o silêncio estendeu-se por anos, e Amélia, com o coração partido, seguiu em frente. Nunca o esquecera, contudo. Era um fantasma no fundo da mente, um lembrete da vida que poderia ter tido. E agora estava ali, em carne e osso, um homem que a olhava com a mesma intensidade que ela se lembrava de todos aqueles anos atrás. As suas palavras à juíza ecoavam-lhe nos ouvidos, uma tábua de salvação lançada no meio do seu desespero sufocante. Sou o legítimo proprietário de tudo o que o Sr. Donovan afirma ser seu. Era uma alegação absurda, uma reviravolta impossível numa história já inacreditável. Mas, ao olhar para o rosto atônito e lívido do seu marido, um vislumbre de esperança, o primeiro que sentirá em meses, acendeu-se no coração de Amélia. Talvez a sua vida não tivesse terminado, afinal, talvez estivesse apenas a começar. Kimberly St. Clair era uma criatura nascida da ambição e do desespero. Nem sempre fora mulher polida e predadora que agora se sentava ao lado de Richard Donovan. Um vestido roubado como armadura e um sorriso triunfante como arma. A sua história começava numa pequena cidade esquecida do Midwest. Um lugar onde os sonhos iam morrer e a única fuga era um bilhete de autocarro só de ida. O pai era um homem de mão pesada e sede por uísque barato. A mãe, uma mulher desgastada por anos de promessas quebradas e esperanças desbotadas. Kimberly aprendeu cedo que a única pessoa em quem podia confiar era ela própria. Era inteligente, bonita e possuía uma habilidade camaleônica de se tornar tudo o que os outros desejavam. Rasgou o caminho para fora da pobreza, trabalhando em 2 empregos para pagar os estudos numa faculdade comunitária, os olhos sempre fixos no prêmio cintilante de uma vida distante do pó e do desespero da infância. Mudou-se para a cidade com uma determinação feroz de vencer,
apagar a vergonha do passado e reinventar-se como uma mulher de poder e influência. O primeiro emprego foi como recepcionista numa pequena e cambaleante firma de corretagem. Foi aí que, pela primeira vez, pôs os olhos em Richard Donovan. Ele era uma estrela em ascensão, um homem com carisma magnético e uma ambição implacável que espelhava a dela. Viu nele um espírito afim, um companheiro de viagem no caminho rumo ao poder. Fez disso a sua missão, conquistar a atenção dele. Estudou-o, aprendeu os seus hábitos, os seus gostos e desgostos. Tornou-se na assistente perfeita, antecipando todas as suas necessidades. A sua eficiência e inteligência tornaram-na indispensável. Era uma mestra da sedução subtil, os elogios sempre no momento certo, o toque a prolongar-se um instante além do necessário. Não demorou para Richard notar. Sentia-se lisonjeado com a atenção dela, cativado pela energia jovem e pela admiração desavergonhada. Era um homem que ansiava por adoração, e Kimberly fornecia-a em abundância. O caso começou com olhares furtivos e almoços secretos. Uma dança ilícita e excitante que rapidamente se transformou numa obsessão ardente e avassaladora. Kimberly sabia que ele era casado, mas não se importava. Amélia era apenas uma baixa de guerra, um sacrifício necessário no caminho para a vida que ela acreditava merecer. Kimberly era uma estratega astuta. Sabia que, para garantir a sua posição, precisava não só de conquistar o coração de Richard, mas de destruir o seu casamento. Explorava as inseguranças dele, os medos de envelhecer e tornar-se irrelevante. Sussurrava veneno ao seu ouvido, pintando Amélia como uma mulher fria e sem paixão, que não o valorizava e o impedia de brilhar. Ela não te compreende, Richard murmurava, os dedos a desenhar padrões no peito dele. Ela não vê o homem brilhante e poderoso que tu és. Mas eu vejo. Era uma manipuladora exímia, a orquestrar situações para fazer Amélia parecer culpada. Enviava acidentalmente mensagens sedutoras para o telemóvel de Richard, sabendo que Amélia as veria. Deixava um copo com batom na secretária dele para que Amélia o encontrasse. Estava a jogar um jogo perigoso, mas tinha certeza de que venceria. O divórcio era o seu objetivo final. Ela treinou Richard sobre o que dizer, como agir. Ajudou a construir o caso contra Amélia, fornecendo provas cuidadosamente escolhidas da suposta prodigalidade e instabilidade dela. Usar o vestido de Amélia no tribunal foi o seu golpe de mestre, um ato final de ousadia e domínio. Foi uma declaração de vitória, um símbolo de triunfo total. Queria ver Amélia quebrada, vê-la ruir sob o peso da humilhação pública. Saboreou o olhar de desespero no rosto de Amélia quando a juíza começou a ler o veredito. Apertou a mão de Richard, um sorriso triunfante nos lábios. Tinham conseguido. Tinham vencido. Mas então o homem entrou. Alexander Sterling. Kimberly nunca ouvirá aquele nome, mas o olhar de terror puro e inalterado no rosto de Richard disse-lhe tudo o que precisava saber. Aquele homem era uma ameaça. E das sérias. A sua alegação de possuir tudo que Richard detinha era ridícula. Uma jogada desesperada de última hora. Mas a juíza, intrigada com o drama inesperado, concedeu uma suspensão temporária dos procedimentos, ordenando uma audiência de emergência para investigar as alegações de Sterling. A viagem de regresso a Penthouse foi silenciosa e tensa. O clima triunfante evaporara-se, substituído por uma nuvem densa e sufocante de medo. Quem é ele? Exigiu finalmente Kimberly, a voz afiada como vidro. Richard estava pálido e a suar, o seu habitual ar confiante completamente desaparecido. Ele não é ninguém. É um fantasma. Não parecia um fantasma para mim, retorquiu ela. Parecia um homem que é dono do mundo. E ele afirma que é dono de ti. Richard finalmente cedeu, a voz um sussurro desesperado. Foi há muito tempo, Kimberly. Antes de ti, antes de tudo. Contou-lhe a história, as palavras a jorrarem numa torrente de medo e arrependimento. Fora um jovem corretor em dificuldades, desesperado por fazer nome. Conheceu Alexander Sterling, um jovem brilhante, excêntrico, com um talento genial para prever os mercados. Alexander acolheu Richard, orientou-o, confiou nele. Criaram juntos um pequeno fundo de investimento, com Alexander a fornecer o capital e a estratégia, e Richard a gerir as operações do dia a dia. O fundo foi um sucesso fenomenal,
o investimento inicial multiplicando-se 1000 vezes em poucos anos. Mas Richard deixou-se dominar pela ganância. Vendo a riqueza imensa que acumulavam, quis tudo só para si. Elaborou um plano, uma teia complexa de empresas fantasma e transações fraudulentas, para desviar sistematicamente o dinheiro do fundo para contas privadas. Traiu o amigo, o mentor, o homem que lhe dera o primeiro empurrão. Deixou Alexander sem nada, acreditando que se safara. Construiu todo o seu império sobre uma fundação de mentiras e roubo. Kimberly ouviu, a mente a fervilhar. Isto mudava tudo. O seu futuro inteiro, a vida pela qual lutara com unhas e dentes, fora construída sobre dinheiro roubado. Se Sterling conseguisse provar as alegações, Richard estaria arruinado. E ela também. Mas Kimberly St. Clair não era uma mulher que desistia facilmente. Tinha vindo de demasiado longe, lutado demasiado, para deixar tudo escapar-lhe por entre os dedos. Lutamos, disse ela, a voz baixa e determinada. Lutamos com tudo o que temos. Negamos tudo. Dizemos que ele é um mentiroso, um vigarista. Destruímo-lo. Era um animal encurralado, pronta para fazer o que fosse preciso para sobreviver. Tinha jogado o jogo da manipulação e do engano para alcançar o que queria, e não deixaria que um fantasma do passado de Richard destruísse o mundo que ela tão cuidadosamente construíra. A batalha pela fortuna Donovan estava prestes a começar, e Kimberly St. Clair estava pronta para a guerra. Rasgou o caminho desde o nada e seria amaldiçoada se voltasse atrás. Mentiria, trapacearia e roubaria para proteger a sua posição. Já o fizera antes. Faria de novo. Era uma sobrevivente. E sobreviveria a isto, custasse o que custasse. O nome Alexander Sterling era sussurrado nos corredores sagrados das finanças internacionais com uma mistura de reverência e medo. Era um fantasma, um mito, um homem que construíra um império global a partir das cinzas de uma traição devastadora. Era um recluso, um homem que valorizava a privacidade acima de tudo. O seu rosto raramente visto. A sua voz, raramente ouvida. Mas os que o conheciam, os poucos que haviam conquistado sua confiança, sabiam a história por trás da lenda. Sabiam do rapaz que perderá tudo. Do jovem deixado para morrer por aquele a quem chamara amigo. O voto de vingança de Alexander foi forjado no crisol dessa traição. Fora um jovem gênio idealista, um homem que não via o mundo em dólares e cêntimos, mas como um puzzle complexo e belo, à espera de ser resolvido. Tinha um dom, uma habilidade sobrenatural de ver padrões onde outros viam apenas caos. Os mercados financeiros eram seu parque infantil, uma sinfonia de números que ele regia com graça sem esforço. Ele conheceu Richard Donovan num café apinhado de gente, um encontro fortuito que mudaria o rumo das suas vidas. Richard era ambicioso e encantador, com uma sede de sucesso que Alexander, na sua juventude ingênua, confundira com paixão. Viu nele um espírito afim, um parceiro que o ajudaria a dar vida às suas ideias revolucionárias. Confiou plenamente em Richard. Deu-lhe tudo, as suas ideias, o seu dinheiro, a sua amizade. Ele era o arquiteto, o visionário, Richard, o executor, o construtor do sonho que partilhavam. A traição, quando veio, foi rápida e brutal. Consumido por uma ganância que Alexander não viu a tempo, Richard desmontou o império que haviam criado. Roubou não apenas o dinheiro, mas também a identidade de Alexander, o seu futuro. Desapareceu sem deixar rasto, deixando Alexander com nada além do amargo sabor da traição e uma montanha de dívidas. Os anos que se seguiram foram um inferno. Alexander foi perseguido por credores. O seu nome arrastado na lama. Perdeu tudo. A casa, a reputação, a fé na humanidade. Tornou-se um fantasma, um homem apagado da própria história. Mas no fundo do desespero, nasceu uma nova determinação. Ele não seria derrotado. Não deixaria Richard Donovan vencer. Reconstruiria sua vida, não por riqueza ou poder, mas por justiça. Recuperaria o que era seu por direito, e faria Richard pagar pelos seus pecados. Recomeçou do zero, apenas com a sua mente brilhante e uma chama inextinguível no espírito. Trabalhou incansavelmente, implacavelmente, com um único foco: a vingança. Ergueu um novo império, uma fortaleza de riqueza e poder, tão vasta e impenetrável que fazia os sonhos de Richard parecerem banais.
Ao longo dos anos, manteve Richard sob vigilância. Acompanhou a sua ascensão, o casamento com Amélia, o estilo de vida decadente. Esperou pacientemente pelo momento perfeito para agir. Era um predador a espreitar a presa, a vingança. Um prato que se serve frio. Soube do divórcio, da campanha cruel e calculada de Richard para destruir Amélia. Viu o aviso público da audiência. E soube que o seu momento finalmente chegará. Não via Amélia desde a universidade, mas nunca a esquecera. Era uma memória luminosa, um símbolo da vida que podia ter tido, uma vida que Richard lhe roubara. Lembrava-se da bondade dela, da inteligência, da força tranquila. Sabia que ela era vítima inocente na teia de enganos de Richard, e estava determinado a salvá-la. Vê-la no tribunal, tão pálida e derrotada, despertara nele uma fúria protetora. E ver a mulher ao lado de Richard usando um vestido que instintivamente soube ser de Amélia solidificou a sua resolução. A sua entrada na sala de audiências foi uma declaração de guerra. A alegação de que era dono de tudo o que Richard possuía não era um blefe, era pura e simples verdade. Tinha as provas. Documentação meticulosa do roubo de Richard, um rastro de papel que levaria diretamente à sua ruína. A audiência de emergência foi marcada para a semana seguinte. Seria uma batalha de titãs, um confronto de impérios erguidos sobre amizade e traição. Alexander e a sua equipa jurídica, um grupo formidável dos melhores advogados que o dinheiro podia pagar, trabalharam dia e noite. Compilaram um monte de provas, extratos bancários, documentos falsificados, depoimentos de ex-funcionários que testemunharam os atos fraudulentos de Richard. Mas Alexander sabia que aquilo era mais do que uma batalha legal, era psicológica. Conhecia Richard. Conhecia os seus medos, as suas fraquezas. Sabia que Richard era um cobarde, um homem que desabaria sob pressão. Marcou um encontro com Amélia. Queria vê-la, prepará-la para a tempestade que se aproximava. Encontrarão-se numa suíte privada de um hotel de luxo, um território neutro, longe dos olhos da imprensa. Amélia estava nervosa, as mãos a tremer ao segurar uma chávena de chá. Não entendo, Alexander, disse ela, num sussurro. Como pode ser dono de tudo o que o Richard construiu do zero? E com Alexander ao seu lado, estava pronta para o que viesse. A batalha estava longe de terminar. Mas agora, acreditava que podia vencer. A semana que antecedeu a audiência foi um turbilhão de estratégias legais e guerra psicológica. A história explodiu na imprensa. Um conto escandaloso de uma esposa traída, um marido infiel, uma amante glamourosa, e um bilionário misterioso. Os nomes Donovan e Sterling estavam em todas as manchetes. Richard e Kimberly trancaram-se na penthouse, as paredes douradas a apertarem-se à sua volta. A confiança inicial evaporara. Richard, normalmente calmo e controlado, agora era um destroço humano, a andar em círculos como um animal enjaulado. Kimberly, por outro lado, era uma mola comprimida, os instintos de sobrevivência em alerta máximo. Passava o dia ao telefone, repreendendo advogados, manipulando a imprensa, e tentando encontrar qualquer podre sobre Alexander Sterling. Mas Sterling era um fantasma. O passado, um cofre fechado. O presente, uma teia de empresas inacessíveis. Não havia fraquezas a explorar. A pressão estava a corroer a relação. O caso tórrido, sustentado por momentos roubados e ambição partilhada, desmoronava sob o peso do desastre iminente. As conversas eram repletas de acusações. As noites, de silêncios ansiosos e insônia. Isto é culpa tua, Richard, sibilou Kimberly uma noite, a voz envenenada. Tu e os teus segredos patéticos. Arruinaste tudo. Minha culpa. Ele disparou, a voz a trincar de raiva. Foste tu que quiseste este divórcio. Foste tu que quiseste espremer a Amélia até ao último cêntimo. Foste tu que usaste o vestido dela no tribunal, pelo amor de Deus. Achaste que não haveria consequências? O caso de amor deles tornará-se uma prisão sufocante. 2 ratos encurralados num navio a afundar, e agora começavam a virar-se um contra o outro. Enquanto isso, Amélia vivia noutra realidade. Instalada numa suíte discreta, providenciada por Alexander, longe da tempestade mediática. Ela passava os dias ao lado da equipa jurídica, a analisar provas, a preparar-se para a audiência.
Viu finalmente o alcance total da traição de Richard, o modo meticuloso, cruel, como planeou tudo. Foi uma educação dolorosa, mas libertadora. Quanto mais descobria, mais forte se sentia. A mulher frágil e quebrada que se sentara no tribunal uma semana antes já não existia. Dera lugar a alguém de determinação firme, com um novo propósito. Sentia-se atraída por Alexander, pela força dele, pela firmeza tranquila. Havia entre eles um vínculo silencioso, uma história de dor provocada pelo mesmo homem. Eram dois sobreviventes, duas almas marcadas pelo egoísmo de Richard Donovan. Na véspera da audiência, Alexander levou-a jantar num restaurante isolado. "Estás pronta para amanhã?" perguntou ele, os olhos fixos nos dela. "Estou nervosa", admitiu ela. "Mas já não tenho medo." "Não tens razão para ter medo", Amélia, respondeu ele, em voz baixa. "A verdade está do nosso lado." Acariciou-lhe os nós dos dedos, com ternura. "Sei que isto foi difícil para ti. Lamento que tenha sido arrastada para isto." "Não lamentes", disse ela, firme. "Eu precisava da verdade. Precisava ver quem o Richard realmente é." Pausa. "Obrigada, Alexander. Por tudo. Salvaste-me." Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, quente, que lhe iluminou os olhos. "Estamos a salvar-nos um ao outro." No dia da audiência, a sala estava apinhada. O ar carregado de expectativa. Era o momento da verdade. O confronto final entre dois homens cujas vidas se entrelaçaram em ambição, amizade e traição. Richard e Kimberly sentavam-se à mesa da defesa. Uma imagem de união tensa. Bartolomeu, o advogado deles, parecia transtornado. A habitual confiança substituída por ansiedade. Amélia sentava-se ao lado de Alexander, a irradiar uma confiança tranquila. Encarou Richard do outro lado da sala. Ele desviou o olhar, incapaz de sustentar o olhar firme dela. Evelyn Reed, a advogada-chefe de Alexander, abriu os trabalhos com precisão cirúrgica. Apresentou o caso ponto por ponto. Uma avalanche de provas incontestáveis. Transferências bancárias para empresas fantasma controladas por Richard. Documentos forjados com assinaturas mal imitadas. Testemunhos juramentados de um antigo contabilista coagido por Richard. As tentativas de Bartolomeu de refutar eram fracas. Pintou Alexander como um ex-parceiro vingativo, mas os argumentos eram ocos perante os factos. O golpe final veio quando Evelyn chamou Richard ao banco. Um homem quebrado. O rosto pálido, as mãos trêmulas. Gaguejou, as mentiras a desfazerem-se a cada pergunta incisiva de Evelyn. "Senhor Donovan", disse ela, a voz como gelo. "Falsificou ou não a assinatura do Sr. Sterling nestes documentos?" Richard olhou os papéis. Depois para Alexander. Depois para Amélia. Abriu a boca, mas não saiu som algum. Estava a afogar-se no peso das próprias mentiras. Nesse momento, Kimberly soube que tinha acabado. Olhou o homem ao lado dela, o homem a quem confiar o futuro, e sentiu apenas desprezo. Ele era um fracasso. Um impostor. E estava a arrastá-la consigo. Tomou uma decisão, fria, calculada, nascida da sobrevivência. Escreveu um bilhete. Entregou ao seu advogado. Ele leu. Os olhos arregalaram-se. Sussurrou algo a Bartolomeu. Este levantou-se. "Meritíssima", disse, com uma confiança renovada. "A minha cliente, Sra. Sinclair, tem informações de grande interesse para o tribunal. Está disposta a testemunhar contra o Sr. Donovan em troca de imunidade total." A sala explodiu. Richard olhou para Kimberly, os olhos em choque, traído. Ela não o olhou. Manteve os olhos fixos na juíza. A expressão, uma máscara de gelo. Kimberly Sinclair jogará a sua última carta. Era uma sobrevivente. E faria o que fosse necessário para se salvar. Mesmo que isso significasse enterrar Richard Donovan para sempre. Seu império foi apreendido. A sua vida, como a conhecia, chegou ao fim. Saiu da sala de audiências algemado. Um homem outrora poderoso, agora um criminoso comum. O rosto, uma máscara de incredulidade e desespero. Era um rei que perderá o seu reino. Um homem que voara demasiado perto do sol e se queimara na própria arrogância. Kimberly, tendo recebido imunidade pelo seu testemunho,
Saiu do tribunal como mulher livre, mas a vitória era oca. Salvou-se da prisão, mas perdeu tudo o resto. A reputação, em ruínas. O nome, sinônimo de escândalo e traição. Era uma pária na cidade que tanto lutara para conquistar. Sobreviveu, mas estava sozinha, um fantasma na gaiola dourada que tanto desejara. Amélia e Alexander observaram o desfecho à margem. Uma sensação de encerramento silenciosa a assentar sobre eles. A batalha terminara. A justiça fora feita. Nas semanas seguintes, a total extensão dos crimes de Richard foi revelada. O Império Donovan, outrora um monumento à riqueza e ao poder, foi desmantelado. Os ativos liquidados para reembolsar credores e investidores que Richard enganara. Alexander, como vítima principal da fraude, recuperou o que era seu por direito. A vasta fortuna que lhe fora roubada anos antes. Mas o dinheiro significava pouco. Era o princípio que contava. A restauração do seu nome. A validação da sua honra. Ele e Amélia encontrarão-se num novo mundo, livre das sombras do passado. O trauma do divórcio e do julgamento forjara entre eles um laço profundo e inquebrável. Eram dois sobreviventes, duas almas que se encontraram nos escombros das suas vidas. Passavam os dias juntos, redescobrindo a intimidade fácil que um dia partilharam. A velha amizade florescendo em algo mais profundo, mais verdadeiro. Passeavam no parque, visitavam galerias, conversavam durante horas. Diálogos tecidos com memórias partilhadas e sonhos futuros. Numa dessas noites, sentados num banco com vista para o horizonte da cidade, as luzes a cintilar como promessas, Alexander voltou-se para Amélia, o olhar sério. Vou vender a empresa, Amélia disse. Ela olhou-o, surpresa. Mas lutaste tanto para recuperá-la. Não o fiz pelo dinheiro, respondeu ele. Fiz pela justiça. E agora que a justiça foi feita, quero ser livre. Segurou-lhe a mão, a voz suave. Quero uma vida diferente, Amélia. Uma vida cheia daquilo que realmente importa. Arte, viagens, amor, tudo aquilo com que sonhávamos. Olhou nos olhos dela, o coração exposto. Quero essa vida contigo. O coração de Amélia encheu-se de uma alegria tão intensa que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Achará que a vida terminara, que nunca mais conheceria o amor ou a felicidade. Mas ali, nos braços do homem que a salvara, viu um futuro mais brilhante do que alguma vez ousara imaginar. Inclinou-se e beijou-o. Um beijo que era uma promessa, um novo começo, um testemunho do poder duradouro do amor e da resiliência do espírito humano. Eram duas almas partidas que encontraram consolo uma na outra. Dois sobreviventes, prontos para deixar o passado para trás e entrar juntos no futuro que criariam. Os fantasmas foram exorcizados. Os demônios, vencidos. A longa noite finalmente terminara, e uma nova alvorada despontava. A venda da Sterling Enterprises foi a maior notícia financeira do ano. Um negócio de vários mil milhões que abalou os mercados globais. Alexander Sterling, o bilionário fantasma, o homem que ressurgira das cinzas para recuperar o seu império, estava a retirar-se. Saía do mundo das altas finanças tão repentinamente como havia regressado. O mundo especulava, mas só Amélia sabia a verdade. Não era um fim. Era um começo. Era o abandono de uma pele, o encerramento de um capítulo doloroso e a abertura de um livro novo. Páginas intactas, à espera de serem escritas. Deixaram a cidade para trás, os desfiladeiros de betão e os fantasmas do passado a desaparecerem no espelho retrovisor. Compraram uma vila na costa ensolarada de Itália. Uma casa espaçosa e bela, com vistas panorâmicas para o mar Mediterrâneo. Uma casa cheia de luz e riso. Um mundo distante da gaiola dourada que Amélia um dia chamara lar. Com o encorajamento de Alexander, Amélia redescobriu a paixão pela arte. Transformou uma das salas amplas da vila num estúdio. As paredes rapidamente cobertas por telas vibrantes de cor e emoção. Pintava com uma liberdade que não sentia há anos. A dor, a raiva, a alegria, a fluírem nas pinceladas. Iniciou uma pequena galeria exclusiva numa cidade próxima. Uma coleção curada de obras de artistas locais emergentes. Um projeto de paixão. Um ato de amor. Uma forma de retribuir ao mundo da arte que sempre fora o seu primeiro amor. Já não era a Senhora Donovan, a esposa corporativa perfeita. Era Amélia, a curadora,
A mulher de visão e substância. Uma mulher no controle do próprio destino. Alexander, por sua parte, regozijava-se com a nova liberdade. Livrou-se do peso do passado, do fardo do voto de vingança. Deixou de ser o bilionário fantasma, o homem movido por um único propósito. Agora era apenas Alex, um homem apaixonado. Um homem que encontrava alegria nas coisas simples. Um passeio à beira-mar, um bom livro, uma refeição caseira com a mulher que amava. Criou uma fundação filantrópica dedicada a apoiar jovens empreendedores idealistas, como ele próprio fora um dia. Queria dar-lhes a oportunidade que nunca tivera, de construírem os seus sonhos sobre uma base de confiança e integridade, não de mentira e traição. Viajavam pelo mundo, não como turistas, mas como exploradores. Descobriam recantos escondidos do planeta. Escalaram montanhas no Nepal, navegaram águas turquesa nas Caraíbas, perderam-se nos mercados vibrantes de Marrakech. Eram duas almas numa aventura partilhada. O amor entre ambos, a bússola que os guiava. Uma noite, sentados no terraço da vila, uma garrafa de vinho entre eles, o pôr do sol a pintar o céu em tons de laranja e rosa. Amélia virou-se para Alexander com uma expressão pensativa. Pensas neles, às vezes? Perguntou, a voz suave. Alexander sabia a quem se referia. Richard. Kimberly. Os fantasmas do passado. Às vezes, admitiu. É difícil não pensar. Richard cumpria uma longa pena de prisão. O seu nome agora servia de aviso nas histórias de ganância corporativa. Perderá tudo: liberdade, fortuna, família. Era um homem sozinho, com os próprios arrependimentos. Um rei numa cela, o reino reduzido à memória. Kimberly desaparecera da esfera pública. Havia rumores, sussurros de uma vida anônima num canto esquecido do mundo. A beleza desvanecida, a ambição extinta. Um fantasma num tipo diferente de prisão, criada por ela mesma, assombrada pelas escolhas feitas e pela vida perdida. O passado era um livro fechado, as histórias contadas, as lições aprendidas. O futuro, uma tela em branco, uma paisagem vasta e bela à espera de ser pintada. E pintá-la-iam juntos, com as cores vibrantes do amor. Estavam em casa. Estavam livres. E finalmente, estavam felizes. A história de Amélia, Richard e Alexander é mais do que um conto de traição e vingança. É uma história sobre a incrível resiliência do espírito humano, sobre o poder da verdade em destruir até as mentiras mais bem construídas. É um lembrete de que, mesmo nos nossos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, um novo começo é sempre possível. A jornada de Amélia, de esposa destroçada a mulher forte e independente, é uma inspiração para todos nós. Se te emocionaste com esta história, se acreditas no poder das segundas oportunidades, mostra o teu apoio. Gosta deste vídeo? Partilha com os teus amigos e subscreve o nosso canal para mais histórias reais que vão tocar o teu coração e alma. E não te esqueças de ativar o sino das notificações, para nunca perderes uma nova história.